pessoal, tudo bem? Tá muito frio aí? Aqui tá um frio danado. Aproveitou bem esse recesso? Descansou bastante, deu uma esparecida nas ideias? Ou não? Aproveitou esse tempinho para dar um gás aí nas suas atividades atrasadas? Iniciamos o mês de agosto e com ele o terceiro bimestre. Então, se você tá meio capenga aí com as suas notas do primeiro e segundo bimestre, acessa aqui essa lista de vídeos que você tem a correção do primeiro e segundo bimestre para conseguir recuperar a sua nota aí. Não vai esperar acabar o terceiro bimestre para tentar correr atrás, né? Vamos então para a explicação do PET volume 3, do 8º ano, das semanas 1 e 2. Eu sou a Andréa Mato, professora de língua portuguesa, e esse é o canal Adoro Saber. Vamos lá, que a aula já vai começar. Ao plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 8º ano, é o volume 3, semana 1, unidade temática, análise linguística e semiótica, objetos de conhecimento, movimentos argumentativos e força dos argumentos, conteúdos relacionados, textos argumentativos, coesão textual, elementos de coesão referencial, pronome relativo e coesão sequencial. Tema: artigo de opinião. Caro estudante, nesta semana você vai analisar um gênero textual muito importante. O artigo de opinião faz parte de um campo midiático da esfera jornalística. Pode aparecer em jornais, revistas, impressos e virtuais e sites. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. Breve apresentação. O que é um artigo de opinião? É um tipo de texto dissertativo argumentativo no qual o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Características do artigo de opinião. São textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão. Geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas no meio de comunicação. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente e no imperativo. Todas essas características aqui contribuem para persuadir o leitor. O que é persuadir? É convencer o receptor da mensagem de que a sua ideia é válida. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura de textos dissertativos argumentativos. Que estrutura é essa? Introdução, exposição. A apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Desenvolvimento, interpretação. É o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E conclusão, ou opinião, finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Nós já falamos sobre o uso da argumentação e persuasão nas atividades complementares do volume 1. Lembra? Quando abordamos o tema artigo de opinião. Para os alunos aqui da professora Andréia, né? Sendo assim, aqui estão as atividades complementares ao PET volume 1, semana 1. O tema aqui é artigo de opinião. São textos argumentativos. Você expressa a sua opinião e embasa, justifica com argumentos. Você tenta convencer o leitor da sua opinião. Artigo de opinião é um gênero textual cujo objetivo é convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Esse gênero é publicado em jornais e revistas impressos e digitais, além de blogs, sites e portais de notícia. No entanto, suas opiniões não refletem, geralmente, a linha editorial,
o veículo de comunicação em si em que esse artigo é publicado, mas são de responsabilidade de quem os assina. Ou seja, você vai ter a responsabilidade sobre o artigo que você assina. Nesse tipo de texto, o autor, no primeiro parágrafo, apresenta o tema e sua tese sobre ele. A tese é o ponto de vista sobre o tema que vai ser discutido ao longo do texto. Vamos voltar ao PET volume 3, então. Atividades. Recursos que marcam o ponto de vista. O efeito persuasivo de um texto é resultado de um conjunto de estratégias, que são escolha e organização dos argumentos, uso de comparações e relações de causa e consequência, uso de perguntas retóricas, entre outras ações. A escolha vocabular também é uma estratégia importante, o que pode contribuir para a mobilização do discurso, isto é, para marcar o discurso com o ponto de vista de seu produtor. Vamos estudar esse aspecto nas atividades a seguir. Leia este trecho do artigo sobre a Lei de Imigração. Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que o nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso? Estamos no Brasil. Tal como no passado, os migrantes que aqui entraram terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar com os problemas da adaptação usual dos recém-chegados. Número 1. Qual o objetivo do texto? Se esse texto é um artigo de opinião sobre a lei de imigração, qual seria o objetivo dele? Lembrando que o artigo de opinião tem sempre como objetivo marcar o ponto de vista da pessoa que está escrevendo, não é? Então, nesse número 1, o objetivo desse texto aqui é mostrar o ponto de vista do articulista sobre a lei de imigração. Número 2. Na frase, infelizmente não temos esse problema, retire, letra A, a palavra que indica o ponto de vista do articulista. Ou seja, nesse trecho aqui, tem uma palavra que vai mostrar a opinião do articulista. O articulista é aquele que escreve o artigo. Geralmente, essas palavras são adjetivos, advérbios, que vai demonstrar a opinião da pessoa que está escrevendo. Letra B, a palavra que indica ironia, justifique. Está bem simples, não é? Essa palavra aqui, ó, ela está entre aspas, justamente para indicar essa ironia. A que problema ele estaria se referindo? Uma nova onda imigratória. Ou seja, as pessoas, muitas pessoas estarem vindo para o nosso país. Ele trata isso como um problema, sendo que na verdade não é por todos esses motivos aqui. Nós não somos aquele país das mil maravilhas para o qual as pessoas vão querer vir loucamente e provocar essa onda migratória. É possível que isso não aconteça com o Brasil, então por isso que ele põe entre aspas, esse problema, porque na verdade, para nós não seria um problema. Leia o trecho do texto e responda às questões abaixo. Violência no futebol. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer outra forma de repressão e aproveitam o momento de derrota do seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha
em guerras travadas, às vezes, até entre membros de uma mesma cor clubista. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes, pessoas que vêm transformando momentos da magia fenomenal e tão belos do esporte em palcos para agressões bestiais. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão desse belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão, da destruição sem piedade. De Francisco de Assis Silva de Souza. Número 3. Qual é o assunto tratado nesse texto? Logo pelo título, já temos uma pista, não é? A violência causada pelos próprios torcedores e que vem esvaziando os campos de futebol. Número 4. Que ponto de vista o articulista defende? Você concorda com o ponto de vista dele? Justifique. Ele inicia o texto apresentando o tema. Olha, é cada vez mais triste e notório o esvaziamento dos campos de futebol. E depois vai dizer a opinião dele. Por que os campos de futebol estão se esvaziando? Olha, os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios e fora dele e nas redes sociais. Ou seja, ele acredita que o esvaziamento dos campos de futebol se dá por causa da violência, que acontece tanto nos estádios como fora deles e nas redes sociais. Esse é o ponto de vista dele. E você concorda com o ponto de vista dele? Aí já é uma resposta pessoal. Você vai dizer se concorda ou não com essa opinião de que o esvaziamento dos campos de futebol se dá por causa da violência. Tá? Você vai dizer se concorda ou não com isso e vai justificar. Número 5. O articulista utiliza adjetivos para enfatizar a sua opinião ou mesmo para conferir a relevância dela. Que adjetivos são esses? A opinião dele é o quê? O esvaziamento dos campos de futebol acontece por causa da violência. E para reforçar essa opinião, quais os adjetivos que ele usa? Nós temos, olha, torcedores bárbaros, que são considerados extremamente violentos, que usam violência extrema. Então, esse é um adjetivo. Outros aqui, ó, bestiais, que é considerado algo animalizado, algo violento também. Triste, é triste ver essa violência toda. Novamente ele usa bestial aqui, ó, agressões bestiais. Então esses seriam os adjetivos que ele usa para dar relevância, para reforçar a opinião deles de que é a violência que tem causado o esvaziamento dos campos de futebol. 6. Segundo o articulista, há outras pessoas que têm outro ponto de vista em relação ao problema, do qual ele discorda. Qual é esse ponto de vista? Ou seja, tem pessoas que têm um ponto de vista diferente do dele, que o esvaziamento dos campos de futebol não se dá por causa da violência. Que opinião é essa? O pior de tudo, quando ele inicia a frase com essa expressão, o pior de tudo, quer dizer que, além disso tudo aqui, há algo pior com o qual ele não concorda, que seria há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. Ou seja, diferente do que ele pensa, gente que acha que o esvaziamento dos campos de futebol acontece porque é proibido vender bebida alcoólica lá nos estádios. Por isso é que os estádios estão esvaziando. Essa é o que outras pessoas pensam. Diferente dele, que pensa que é a violência que tem esvaziado os campos de futebol. Só para lembrar, nós já estudamos esse texto também nas atividades complementares aqui do PET volume 1. Olha,
violência no futebol. É o mesmo texto, só que as perguntas são um tanto diferentes. Agora sim, terminamos a semana 1. Querido estudante, chegamos ao fim da primeira semana. Espero que você tenha gostado e realizado todas as atividades com carinho e empenho. Até a próxima semana! Na verdade, já vamos agora para a semana 2. Unidade temática, análise linguística e semiótica. Objeto de conhecimento, movimentos argumentativos e força dos argumentos. Conteúdos relacionados, período composto, coordenação e subordinação. Coesão textual, elementos de coesão referencial, pronome relativo e coesão sequencial. Conjunções coordenativas e subordinativas. Todos esses conteúdos nós também já vimos anteriormente. Esses, em especial, elementos de coesão referencial, também vimos nas atividades complementares, na semana 3, complementar. Podemos identificar traços da norma culta na textualidade, ou seja, no modo como os falantes introduzem ideias e as articulam, seja como ligam as ideias no seu texto. Voltando ao PET, então, tema conjunção, articulação entre ideias. A finalidade desta semana é compreender como as conjunções coordenativas e subordinativas estabelecem conexões entre as orações do texto e como permitem identificar as posições. Breve apresentação. Conjunção é um termo que liga duas orações ou palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. As conjunções são classificadas em 2 grupos, coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes, ou seja, não dependem uma da outra para fazer sentido. Não, elas são independentes sintaticamente e semanticamente. Ou seja, elas têm sentido completo e têm todos os elementos sintáticos para ser uma oração. Vamos ver aqui então esse quadro. Classificação. A primeira é conjunção coordenativa aditiva. São elas e, nem, não só, mas também, não só, como também, bem. Um exemplo, Maria não estuda nem trabalha. Então, nós temos a primeira oração, que é completa. Maria não estuda. Ela transmite uma informação completa. Não precisa de mais nada para completar essa frase, essa oração. E nós temos o sujeito, que é a Maria, o verbo que ela pratica. Então, essa oração também está completa sintaticamente. Mas eu quero acrescentar, ou seja, adicionar, que ela também não trabalha. Então, eu uso essa conjunção aditiva, que é para adicionar uma informação. Adversativas são as que indicam oposição, que são mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Exemplo: não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Mais uma vez, essa primeira oração está completa sintaticamente e semanticamente. Não se esforçou muito. Eu tenho o sujeito que é desinencial, né? Pode ser ele, pode ser você, e o verbo também está completa semântica e sintaticamente. E o final, ó, obteve um bom resultado, também está completa. Só usei o porém para unir a primeira oração à segunda, estabelecendo entre elas uma relação de oposição. Não se esforçou muito. Olha a ideia da primeira oração. Não se esforçou muito. A lógica seria que ele não tivesse um bom resultado, não é? Mas, ao contrário disso, o oposto disso, ele obteve um bom resultado.
Ou seja, a ideia contida na segunda oração é oposta à primeira oração. Por isso que eu usei uma conjunção coordenativa adversativa, que indica oposição. Outra, conjunção coordenativa alternativa, são as que indicam alternância, exclusão. Ou você faz uma coisa ou faz outra, hora você faz uma coisa, hora faz outra. As conjunções geralmente são pares de conjunção, né? Ou, já, ora, quer, seja. Exemplo, ou você estuda ou trabalha. Novamente, temos duas orações completas. Eu juntei essas duas ideias, estabelecendo entre elas uma alternância. Uma hora você estuda, uma hora você trabalha. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu usei a conjunção coordenativa alternativa, que indica alternância. Outra, conjunção coordenativa conclusiva. São as que indicam uma conclusão a respeito do que foi dito anteriormente. São elas: logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte e etc., porque tem muitas outras. Exemplo: possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. É uma conclusão. Olha aqui a palavra para indicar conclusão. Como ele possui um bom histórico profissional, não ficará desempregado. E as conjunções coordenativas explicativas são as que indicam explicação. Que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, porque quando vem depois do verbo já é conclusiva. Exemplo: não compareci à festa porque não fui convidada. É uma explicação. Veja que não é uma conclusão, é uma explicação. Está dando um motivo pelo qual ela não foi à festa, porque ela não foi convidada. Então, para reforçar, as conjunções coordenativas ligam orações independentes. Olha aqui, não compareci à festa. Pronto, tem sentido completo e elementos sintáticos completos. Olha, compareci, por aqui a gente vê que é um sujeito desinicial, eu. Então, eu tenho o sujeito eu e o verbo praticado, no caso não praticado, né? Então, primeira oração está completa. A segunda oração, não fui convidada, também está completa, tanto semântica quanto sintaticamente. O porquê só está juntando, está colocando uma ao lado da outra essas duas orações. Por isso é que ela é coordenada. Eu só coloco uma oração ao lado da outra sem que uma dependa da outra, sem que haja dependência entre elas. Diferentemente das conjunções subordinativas. Página 6. As conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra. Ou é um termo sintático de uma que está na outra, ou é o sentido de uma que se completa com a outra. Então vamos ver. Conjunções subordinativas causais são aquelas que indicam causa. Porque, uma vez que, sendo que, visto que, como e etc. Agora vamos ver como uma oração depende da outra. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Resolvemos adiar o passeio está completa. Tem sentido completo e tem os termos sintáticos completos. Só que a primeira oração não está completa. Como estava frio, faltou completar o sentido dessa oração. E esse sentido está aqui na segunda oração.
Por isso é que uma depende da outra. Se eu só disser como estava frio, o sentido da frase vai ficar incompleta, não é? Eu preciso desse complemento aqui. Resolvemos adiar o passeio. Então, uma oração depende da outra. Por isso é que essa conjunção aqui é classificada como subordinativa, porque subordina uma oração à outra. Conjunções subordinativas consecutivas, aquelas que indicam uma consequência, são elas. As conjunções são que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, sem que, de modo que, de forma que, etc. Exemplo: tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Novamente, aqui o rapaz teve um desempenho tão ruim que falta o restante da frase, não é? Falta o restante da informação que está aqui na segunda oração. A empresa optou por não contratá-lo. Esse que vai subordinar uma oração à outra. Vai fazer com que uma oração complete o sentido da outra. E nesse caso, indicando uma consequência. Ou seja, o rapaz foi tão mal que a empresa não o contratou. Conjunções subordinativas comparativas são as que estabelecem comparações entre uma oração e outra. São elas: como, tal qual, que ou do que, assim como, mais que, menos que, entre outros. Exemplo: a menina era delicada como uma flor. Então está comparando a delicadeza da menina com a delicadeza de uma flor. Por isso eu usei uma conjunção subordinativa comparativa. Outra, conjunção subordinativa conformativa. São as que indicam conformidade. São elas: conforme, segundo e como. Por exemplo, tem outros também. Exemplo: segundo ele, o livro é bom. Não sou eu que estou dizendo que o livro é bom, é ele. Então eu uso uma conjunção subordinativa conformativa. Conjunções subordinativas concessivas são as que indicam uma exceção. São eles: embora, ainda que, menos que, se bem que, posto que, apesar de, por mais que, por melhor que. Exemplo: vou à praia, embora esteja chovendo. Deu para entender a exceção, a concessão? Porque se está chovendo, não dá para ir à praia, mas é como se ela visse uma exceção nesse caso. Então, lembrando que a primeira oração está completa: vou à praia, tudo bem. Mas esteja chovendo, falta sentido, né? Ela está incompleta semanticamente. O que vai completar o sentido dessa oração está aqui na primeira. Por isso é que essa oração aqui é subordinativa, porque subordina uma oração à outra. Condicionais são os que indicam condição. Só vai acontecer uma coisa se acontecer outra. As conjunções mais comuns são caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Exemplo: caso eu vá embora, fique na festa. Mesmo que eu vá embora, você não precisa vir comigo, você pode ficar na festa. As conjunções integrantes, que e se. Essas indicam que um termo sintático que deveria estar numa oração está na outra. Elas vão integrar uma oração à outra. Ou seja,
Toda a segunda oração vai ser um termo integrante da primeira oração. Que termo é esse? Pode ser um complemento nominal, um objeto direto. Além de completar o sentido, também é um complemento sintático. Olha o exemplo. Quero que você volte já. Quero é a primeira oração. Não está faltando o complemento desse quero? O que é que eu quero? Quero um sorvete? Quero ir ao cinema? Eu quero o quê? Que você volte já. Então, toda a segunda oração é o complemento verbal dessa primeira oração. É o objeto direto dessa primeira oração. Por isso é que essa aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Ela vai integrar a segunda oração à primeira. O termo sintático que está faltando na primeira oração é toda a segunda oração. Outro exemplo. Não sei se devo voltar lá. Primeira oração é não sei. Não sei o que? Se devo voltar lá. Então, novamente, toda a segunda oração é o complemento desse verbo aqui. O verbo saber que está na primeira oração. Não sei o que? Se devo voltar lá. Conjunção subordinativa temporal. São as que indicam tempo. Fácilzinho, né? Logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Exemplo, quando te vi, meu coração pulou. Que horas que meu coração pulou? Foi quando eu te vi. Então, ela vai indicar o momento em que uma oração acontece com relação a outra oração. Conjunções finais são as que indicam finalidade, o para quê, o objetivo da ideia apresentada. A fim de que, para quê. Exemplo, estamos aqui para que ele fique tranquilo. A primeira oração é estamos aqui. Já sabemos que ela está incompleta, faltando o complemento dela. Para que estamos aqui? Com que finalidade? Com que objetivo? Para que ele fique tranquilo. E as proporcionais é que vão indicar proporcionalidade. Algo que vai acontecendo à medida que outro acontece. Algo é proporcional ao outro. São essas locuções. À medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Exemplo, quanto mais belo, mais caro. Então, olha aqui a proporção. Quanto mais bonito, mais caro vai ser. Quanto mais feio, mais barato vai ser. Então, vai indicando proporção. Quanto mais você come, mais você engorda. Para saber mais, as conjunções em geral conectam orações e deixam claro o sentido entre elas. Quando não são usadas, a relação entre as orações do período fica menos evidente. Por isso, em geral, orações com o verbo no gerúndio ou no particípio. Gerúndio é aquele terminando em ando, cantando, dançando, escrevendo, estudando. E o particípio é aqueles terminados em ado, uma ação que já aconteceu, que terminou no passado. Dormido, acreditado, estudado, comido. De novo. Por isso, em geral, orações com o verbo no gerúndio no particípio, que não são introduzidas por conjunção, ampliam as possibilidades de sentido produzidas pelo leitor. Então, a interpretação fica a cargo do leitor. Fonte, Língua Portuguesa, Geração Alfa, segunda edição. Atividades. Leia a tirinha abaixo e responda. Nós temos uma tirinha em que dois personagens estão na Idade da Pedra e um vai reclamar porque ele comprou uma roda quadrada
e vai reclamar com a vendedora. Comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. E o que o senhor deseja? Quero uma roda nova, qualquer coisa. Preciso que resolva o meu problema. Não posso fazer nada, senhor. O quê? O Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado, senhor. Número 1. A linguagem verbal e a linguagem não verbal se complementam? Justifique sua resposta. Sim, se complementam. Primeiro, porque a roda que ele comprou é quadrada, por isso que a roda não funciona. Segundo, no último quadrinho, o cliente fica irritado. E como nós vemos a irritação dele? Pela expressão facial, pela saliva saindo da boca dele, pelo balão de fala, que indica que ele está gritando, e todo o contexto da Idade da Pedra. Então, sim, a linguagem verbal e não verbal se complementam, sim. Número 2. Embora mostre os personagens como na pré-história, qual a relação da tirinha com a atualidade? No último quadrinho, a personagem fala que o Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado. O consumidor foi lesado, foi prejudicado porque comprou uma roda quadrada e ela não funciona, né? E o vendedor não vai resolver o problema dele. De certa forma, deveria resolver, não é? Porque quando você compra um produto, ele tem que funcionar. Se ele não funcionar, o vendedor tem que trocar o produto. E isso está garantido no Código de Defesa do Consumidor. Relação com a atualidade é a referência ao Código de Defesa do Consumidor. Número 3. Nas falas da tirinha, existem conjunções que introduzem ou ligam as orações. Quais são elas? Vamos reler o primeiro quadrinho. Comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. Então, tenho aqui uma conjunção mas, unindo a primeira com a segunda oração. No segundo quadrinho, preciso que resolva o meu problema. Então, preciso o quê? Que resolva o meu problema. Então, essa aqui já é uma conjunção integrante. Está unindo o preciso com resolva o meu problema. Então, temos outra aqui, que é o que. Número 4. Que sentidos cada uma das conjunções atribui às orações? O mas atribui o sentido de oposição e o que integra a segunda oração à primeira. Número 5. Releia os trechos abaixo do texto Violência no Futebol e responda. Letra A. No trecho, é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. A conjunção e estabelece entre os termos uma relação de adição ou oposição? Justifique. Bom, adição é quando eu vou adicionar uma informação, não é? E é o que ele faz. Olha, é cada vez mais triste e notório o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros. Então, ele está só adicionando uma ideia à outra. Letra B. No trecho, é comum agora em qualquer derrota ou mau resultado a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Que conjunção existe no período e que relação de sentido ela expressa? A primeira oração. É comum agora em qualquer derrota ou mau resultado a agressão a dirigentes, tal. Então, a palavra que vai juntar a primeira oração com a segunda é ou. E ela expressa o sentido de alternância, ou seja, quando tem uma derrota ou um mau resultado para o time. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra.
Então ela indica alternância. Fim de mais uma semana. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre as conjunções. De agora em diante, preste bastante atenção ao escrever. Verifique se empregou corretamente as conjunções. Um abraço e até a próxima semana. Não esqueça de que essas atividades valem nota e carga horária para o terceiro bimestre. Então, não deixe de entregá-las dentro do prazo. Ah, e não esqueça da sua máscara. Continue lavando bem as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. Vamos juntos combater essa pandemia até que todos estejamos vacinados. Até a próxima, até o próximo vídeo.